Como parar de emagrecer e engordar ao mesmo tempo? Esse é o famoso efeito sanfona, que a maioria das pessoas passam por isso, né? Emagrece 7 quilos, depois engorda o dobro, né? Como a gente parar com essa situação? Então, o nosso bate-papo é com o Dr. Júlio, que vai falar pra gente, né? Que tem jeito, né, Dr. Júlio? Muito bom dia, tudo bem? Bom dia, olá pessoal, tudo bem? Lógico que tem jeito, hoje a gente consegue evitar esse efeito sanfona, o que vai trazer muito benefício para a saúde, inclusive. E muitas pessoas que te procuram aqui passam por isso. Sim, é muito comum, principalmente mulheres que acabam fazendo umas dietas mais loucas, algo que acaba sendo mais agressivo, elas emagrecem 3 quilos, engordam 5, emagrece 2, engorda mais 4, e isso gera vários problemas no metabolismo. E é verdade que o metabolismo fica muito mais lento com o efeito sanfona? Sim, é verdade porque o metabolismo ele tenta se proteger. Quando o corpo começa a perder gordura, quando o corpo começa a emagrecer, o que o metabolismo entende? Que você está perdendo fonte de energia. A nossa genética ela é feita para se manter com estoque de energia, uma coisa primitiva, lá do homem da caverna ainda. Então, quando a gente começa a perder essa energia, o nosso corpo fala: opa, peraí, eu preciso manter energia para continuar vivo. E ele vai criando mecanismos. Um deles é desacelerar o metabolismo, que faz com que a gente reduza o emagrecimento, se torne um pouco mais difícil de emagrecer. Dietas restrita, emagrece mais rápido, isso é certo? Porque nós vemos que tem muitas pessoas que fazem esse tipo de dieta, né? Sim, emagrece muito mais rápido dieta restrita do que uma dieta não restrita. O problema é a manutenção dessa dieta. Você consegue viver um mês, 2 meses com essa dieta restrita, mas você não consegue manter para a vida inteira. Aí que você volta a engordar. O que é melhor? Emagrecer devagar e manter ou rápido e arriscar a voltar? É claro, né? É claro que é muito melhor emagrecer devagar e mantendo isso do que aquela coisa rápida de manter. O que acontece muito que eu vejo, principalmente com agora essa época que a gente fica de verão, depois de agosto, quero emagrecer para ir para a praia. 2 meses faz aquelas dietas loucas, dá aquela É secada verdade. para pôr o biquíni, para pôr a sunga para ir para a praia. E aí chega lá, já começa a comer igual uma capivara louca, acaba sendo totalmente desvairado. Volta às vezes com o dobro do peso que perdeu. É muito comum isso. E depois, em vez de manter, a pessoa começa a ganhar, ganhar, ganhar. Isso se torna muito pior, né? Isso torna pior, isso destrói muito a questão do metabolismo, como a gente falou. Dá para emagrecer sem cortar tudo? Dá para emagrecer sem cortar tudo. Eu tenho pacientes meus que têm resultados fenomenais, comendo arroz, comendo pão. Eu até falo, você emagrece comendo comida de verdade. Eu brinco às vezes, aquelas dietas à base só de sementes, coisas que não estão nem no nosso dia a dia, que é difícil de encontrar, de manter, acabam funcionando por um pequeno período de tempo. A gente tem que aprender a emagrecer com comida de verdade, se alimentando de uma forma boa, de uma forma natural e que de uma forma que a gente consiga manter, tanto no dia a dia, na rotina, quanto financeiramente também. Então, por que é tão difícil, né, a gente se manter do resultado depois dessa dieta? Porque essas dietas loucas, elas não te ensinam a emagrecer, elas te ensinam a sobreviver por um tempo. Elas não ensinam você a viver, não tem uma reeducação alimentar. Você acaba não se reeducando alimentarmente. Porque eu falo, a obesidade, ela é uma doença que não tem cura, ela tem controle. É igual um A hipertenso. obesidade, repete isso. A obesidade é uma doença, ela não tem cura, ela tem controle. Quem for obeso vai estar com a obesidade em controle, mas sempre vai poder voltar a ser obeso. Gostei dessa dica aí, hein? A obesidade, né, ela não tem cura, ela tem um controle, né? E para terminar, doutor, o que o doutor diria assim para essas pessoas que vivem, né, nesse efeito sanfona? Você precisa de um plano que vá mudar a tua vida no sentido de respeitar a tua rotina, que seja tanto palativamente, que você se acostume com as comidas, com os alimentos, que tenha sentido e que seja prático para você. Não adianta nada nessa loucura que a gente vive, às vezes. Vou dar um exemplo da minha vida. Trabalho no consultório, dou aula na faculdade, eu queria ter uma rotina que eu tenha que parar, por exemplo, para fazer as refeições, gastar 3 horas por dia cozinhando. Não, eu preciso adequar uma rotina onde seja prática a coisa para mim. E muitas vezes a gente vai num profissional, ele dá um planinho pronto para a gente pega na internet, que foge da realidade. Verdade, verdade. Então, procurar alguém para cuidar da gente que se preocupe com a nossa realidade, com o nosso dia a dia, com aquilo que a gente é de verdade. Então, nada melhor, né, do que você sentar com um nutricionista,
falar um pouquinho da sua realidade, né, doutor? Exatamente. E aí o Nutri ele vai te passar dentro daquilo da sua realidade, não uma dieta já pronta. Exatamente, porque às vezes a pessoa pega um profissional ou até uma coisa dessa pessoa pela internet, ele pega uma dieta, um plano de vida que é de um atleta. Aquele atleta, ele tem toda uma estrutura para aquilo. E a gente que trabalha, que tem família, que cuida de casa, cuida de um monte de coisa, tem uma rotina diferente. Então a intenção nossa é o quê? É que ache um profissional que te entenda, que ensine você a viver de forma diferente. E o doutor está atendendo aqui na clínica, é só entrar em contato, nós temos aí no link, né? É só clicar no link, entre em contato, marca uma consulta. Exatamente, só entrar em contato pelo link, pode ser uma consulta presencial ou online para quem é de fora também, e a gente vai te atender da melhor forma possível, para trazer resultados para a tua vida e resultado duradouro. Então você aí que está nesse efeito sanfona, a gente sabe que não dá legal, né? Eu falo por mim mesmo, né? Você emagrece, mas quando você vai ver, tá o dobro daquilo que você estava, tá bom? Procure um nutricionista da sua confiança.